dia, irmãos, graça e paz. Nesta manhã tão gostosa que o Senhor fez para que nós desfrutássemos, pudéssemos estar aqui para louvarmos, honrar e agradecer o nome dEle. Quero convidá-los a ficar em pé para a gente já começar louvando ao Senhor, exultando o seu nome. Amém? Jesus Redentor, a Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Deus é maravilhoso. Antes de orarmos, eu queria convidar você a emprestar os seus braços aí, dar um abraço em nome de Jesus na pessoa que está do seu lado, se você tem essa liberdade, é claro. Se você tem essa liberdade de dar um abraço, dá um abraço na pessoa que está na sua frente. Dá um abraço aí na pessoa que está na fileira de trás. Amém. Graças a Deus. Que bom ter todos vocês aqui, amados irmãos, amadas irmãs. Você que é nosso convidado, que daqui a pouco a gente quer conhecer. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Vamos orar agora? Feche os seus olhos e fala com Deus. Fala com o teu Deus, fala com o seu Pai Celestial. Em nome de Jesus, fala. Oh Senhor Jesus, oh Deus Todo-Poderoso, Deus amado, Deus grandioso. Pai, meu
bom podê-lo chamar assim de Pai. O Senhor é o nosso Pai, porque nós somos irmãos. E nós queremos, ó Deus, que a Tua vontade seja feita aqui hoje, agora, em cada uma de nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, nós queremos que o Senhor nos ajude a sermos vazios de nós mesmos. O nosso eu é tão grande, Deus. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos, ó Deus, crer que é o Senhor que é o nosso provedor de verdade, é o Senhor quem nos dá tudo que nós temos, e assim agirmos, ó Deus, numa atitude de consagração, de dependência, de confiança. Pai, aquele que entrou aqui, ó Deus, que está sofrendo, que está machucado, que haja cura. Aquele que entrou aqui está sentindo preso a alguma coisa, ó Deus, liberta, opera salvação nesta manhã, Senhor. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Ó Deus, recebe nosso louvor, recebe nossa adoração, recebe, Senhor, nossa renúncia, recebe a nossa entrega, e que venha o Teu reino, e que venha o Teu reino sobre nós. Nós oramos agradecidos por tamanho amor revelado e experimentado todos os dias nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Vamos continuar cantando, amados? Graças a Deus. Os irmãos e as irmãs podem se assentar e prestem bastante atenção nas nossas comunicações. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Nosso informativo está no ar. Por favor, preste muita atenção. Você que já entregou sua vida a Jesus, mas ainda não é batizado, queremos encorajá-lo e ajudá-lo a participar desta grande festa espiritual. Fale com nossa equipe de integração ou ligue no nosso telefone. Se preferir, fale com seu líder de célula para fazer a inscrição em nosso curso de batismo. As aulas são gratuitas e você não pode ficar de fora. E você que já terminou as lições ou está terminando, já pode marcar sua entrevista para ser batizado neste mês.
Você gostaria de viver uma experiência missionária fora do Brasil? Usar seus dons e talentos para a expansão do reino de Deus? Então prepare-se, porque vem aí a viagem missionária para o Uruguai, em fevereiro de 2015. Aproveite esta grande oportunidade para investir suas férias em missões e exercer sua vocação. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas. O valor é de R$ 1.400 e inclui passagens, hospedagem e alimentação. Não fique de fora! Seguindo o exemplo de Jesus, que ao nascer foi consagrado a Deus, o Mini está preparando mais um culto de consagração de crianças ao Senhor, para que os pais possam juntos entregarem seus pequenos ao cuidado do Criador, como uma oportunidade prática de dedicação da própria vida a Deus, como pai, mãe, e assim proporcionarem o que for necessário para o crescimento físico, mental, social e espiritual do seu filho. O culto acontecerá no próximo dia 13, uma quinta-feira, aqui no templo. Faça sua inscrição no site da igreja. Mas atenção, o prazo para as inscrições vai somente até esta segunda-feira, dia 3. Depois é só aguardar as instruções do Mini para a confirmação da inscrição e participação no culto. Vem aí mais um bazar beneficente do Projeto Nova, com produtos artesanais, roupas novas e seminovas. Colabore doando itens a serem vendidos e também comprando. O bazar acontece dia 11 de novembro, uma terça-feira, a partir das 15 horas, ali no hall da igreja. Vem aí o maior seminário de liderança do mundo em videoconferência, Summit 2014, de 6 a 8 de novembro, aqui na Primeira Batista, com palestrantes renomados e conhecidos ao redor do mundo, como Bill Hybels, Tyler Perry, Jeffrey Immelt e muitos outros. Faça sua inscrição por apenas R$90. E atenção, inscrições online somente até 2 de novembro pelo nosso site primeirabatista.org.br. Após essa data, somente no local do evento. Não perca essa oportunidade de conhecimento e crescimento. Convoque toda a sua liderança e venha participar. Summit 2014, um evento que vai impactar você, sua liderança e seus liderados. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. E se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041 4444. E neste final de semana, iniciamos a última etapa do ano do nosso bonde, a etapa Servir. E porque somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas, vamos mobilizar a todos para que possamos servir com alegria. Pois além de Deus amar quem dá com alegria, a sua palavra ainda diz que é melhor dar do que receber. Fique com Deus e tenha uma ótima semana. Irmãos, eu fiquei olhando e pensando e esqueci de subir aqui. Algumas pessoas me viram correndo, tenho que pedir desculpa. Bom estar com vocês e compartilhar as coisas que a gente aprende lá no Ministério Infantil. Hoje nós estamos estudando sobre Joel. E Joel é um livro muito interessante. Ele conta uma situação que, inclusive, hoje muitos pastores acabam usando em sermões e tal. E é bom a gente deixar bem claro, há um pouco de confusão. Bom, vocês vão entender. Israel estava vivendo um tempo tranquilo e confiando nas suas riquezas e acreditando que eles estavam bem.
eles tinham as suas casas, eles tinham as suas coisas, e eles estavam se esquecendo de Deus. E isso, gente, não é aquele povo, não. Israel, a gente pode olhar para o povo de Israel e como eles reagiam e dizer, eu sou assim, porque é o ser humano. A Bíblia mostra o ser humano, não o povo lá somente que morava no Oriente Médio, que está no Oriente Médio, né? Mas o ser humano. E nós reagimos como eles. Toda vez que nós temos uma situação financeira, não precisa estar ganhando dinheiro, assim, mas você está ganhando, e aí você tem sua casa, tem seu carro, nas férias você quer viajar, no final de semana, se você tiver uma piscina, você vai para a piscina, ou tiver uma chácara, você vai para a sua chácara, e a vida fica tranquila, e aí a gente acaba se esquecendo de Deus. A gente vai, não, hoje eu não vou não, hoje eu vou ficar aqui na piscina, né? Hoje eu vou fazer um churrasquinho, e aí fica lá. O povo de Israel estava assim, e aí Deus envia 4 tipos de gafanhotos. Eu uma vez vi uma infestação de gafanhotos na África e eu fiquei horrorizada. Eu já odeio barata, esses bichos assim que voam, né? Quem nasce assim na cidade é assim, né? Qualquer mosquitinho faz aquele escândalo, né? Quando chega perto. Imagina uma revoada lá de gafanhotos. E eles, em segundos, acabaram com uma plantação. Ficou uma coisa horrível. E aí a gente aprendeu que, nessa época, foram 4 tipos de gafanhoto. E eles foram chegando e foram destruindo tudo. Aquilo não foi o diabo. Tem muita gente que acha que, não, nós vamos repreender o gafanhoto, o devorador e o comedor, enfim. Vai falando... Mas, na realidade, aqueles gafanhotos foram enviados por Deus. Então, quando a gente se afasta de Deus, Deus fala, vem cá, vem me buscar, fala comigo, eu gosto de você, eu fiz você para me relacionar. E você nada, nada, nada. Aí Deus fala assim, olha, eu vou arrumar um jeito de você vir para perto de mim. Porque eu te amo longe de mim, o seu fim não vai ser bom. Vem para perto de mim. E você nada, nada, aí vem um gafanhoto, leva um negócio, aí vem outro gafanhoto. É o Senhor quem está fazendo isso, e Ele faz por amor. Quem ama, corrige. E aí você é resgatado, porque a sua vida é mais importante do que o que você tem. Essa semana, a minha filha contou que a minha neta, ela tinha desobedecido, estava um dia meio impossível, né? Aí foi várias vezes para o castigo. E a minha filha falou assim, filha, falando para a minha netinha, a mamãe aprendeu que quem ama corrige, por isso a mamãe corrige você. Como ela tinha ido várias vezes para o castigo, ela falou, mamãe, eu não quero que você me ame mais. Né? Isso acontece com a gente com Deus também, né? Quando você sabe que Deus vai mandar gafanhoto, porque Ele ama você, você fala, não, Deus, tu não me ama, não, me deixa assim. Não, a sua vida mais importante do que o que você tem. E aí, esse dia foi chamado de o dia do Senhor, porque é o dia do juízo. Quando a gente não obedece, aí vem o juízo, castigo. Então, vamos acordar enquanto é tempo. Não deixa vir gafanhoto em cima de você, não. E quem vai mandar é o Senhor Jesus, é o Senhor Deus, para que você volte para casa. Volta para casa agora. E aí Deus fala assim, olha, mas se você voltar, eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Olha que delícia, né? Vamos fazer isso aí. Isso aí foi tão forte, gente. Esse texto e essa situação foi tão forte para Israel, que Pedro, no primeiro sermão, pós-Pentecoste, ele fala dessa situação. Que o Senhor ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Gostoso, né? É uma lição muito forte. Mas lá no Ministério Infantil, gente, lá é tudo assim, cheio de coraçãozinho, cheio de brincadeiras, e eles aprendem os princípios que estão dentro dessa mensagem. Vamos ficar em pé, vamos ler o versículo de hoje. Mas agora voltem para mim com todo o coração. Joel 2:12. Andar com Deus é arrepender-se dos erros. Deus chamou Israel para o jejum e a oração, que quando a gente está em problema, se você tiver com uma crise, é jejum e oração. Assim, achados e perdidos, nós temos vários, um monte lá,
E os pais vão, pegam os filhos, está lá na porta. Gente, você vai buscar seu filho, dá uma olhadinha. Hoje é o último dia. Quem não pegar, a gente vai mandar tudo para o Nova. Vai estar tudo em casa. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra mais uma vez. É através dela que nós temos acesso ao Senhor, acesso à tua vontade. Nós nos conhecemos, inclusive. Nós conhecemos como o Senhor pensa. Nós conhecemos o que o Senhor quer de nós. Nós te agradecemos pelo livro de Joel, que nos ensina que nós temos que estar perto do Senhor, que longe nós estaremos em perigo e que o Senhor lança a mão de algumas situações para que a gente volte para perto do Senhor. E nós queremos, ó Pai, estar sempre perto do Senhor. Nós preferimos estar perto do que sofrer o juízo. Ó Deus, ajuda os nossos irmãos, a nossa igreja, ó Pai, a ter os seus ouvidos abertos, o coração aberto, para responder sempre sim, rapidamente, ao chamado do Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai. Eu sei que é o desejo dos nossos líderes, dos nossos pastores, e é o teu desejo também. Por isso, opera em nós, através do teu Espírito Santo, essa mudança de comportamento e de coração. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos então receber os pré-adolescentes e depois as crianças. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pela vida dessa criançada que está aprendendo desde novinha a amar o Senhor e seguir os seus mandamentos. Os irmãos e as irmãs podem se assentar. Quero convidar você com muita atenção a assistir esse vídeo. É uma oportunidade maravilhosa de crescimento. O Summit, e ele é uma conferência em vídeo muito importante para quem, principalmente para as pessoas que exercem liderança em qualquer área. Então, preste bastante atenção. Olá, Igreja do Avivamento, igreja linda e cheirosa, pois tem o aroma de Cristo. Todo mundo super de Deus. Quero pessoalmente convidar você para a maior conferência de liderança do mundo. Estará acontecendo a partir da próxima quinta-feira e irá até o sábado. Na quinta e na sexta à noite e no sábado pela manhã e tarde. Você estará em um ambiente climatizado, com poltronas confortáveis e assistirá tudo em um super telão de dimensão gigante, com imagem em HD da Primeira Batista. Depois de cada sessão, teremos um facilitador ao vivo para ajudá-lo a aplicar o que aprendeu. Quero chamar sua atenção para alguns dos palestrantes. Jeffrey Immelt ocupa a posição de presidente da General Electric desde 7 de setembro de 2001 e foi escolhido por 3 vezes pela revista Barron's como um dos melhores CEOs do mundo. Sob sua liderança, a GE foi citada como a empresa mais admirada dos Estados Unidos da América. Immelt atuou como presidente do Conselho de Emprego e Competitividade no governo do presidente Obama. É graduado em Matemática Aplicada pelo Dartmouth College e cursou MBA pela Harvard University. Você que é do mundo corporativo, faz faculdade de Administração, Relações Internacionais, Economia ou semelhante, não pode perder essa palestra. Também assistiremos à secretária-geral de Uganda. Durante seus 20 anos de carreira como servidora pública, Kajina revolucionou seu país, enfrentando a corrupção, elevando o nível dos serviços e conquistando o prêmio por inovação, motivada por um desejo de transformar a Uganda de nação que pede emprestado em uma nação que doa. A URA se tornou uma instituição pública modelo para países em desenvolvimento. Kajina é muito solicitada como preletora, dirigindo-se regularmente a plateias de fóruns internacionais.
onde fala sobre administração de recursos. No Summit, você também terá uma entrevista com o produtor de filmes e ator Tyler Perry, das ruas hostis de New Orleans para o topo da lista dos melhores de Hollywood. Perry superou a pobreza e o abuso com força, fé e perseverança. Valores que posteriormente se tornaram o fundamento de seus aclamados filmes e peças de teatro. Tyler lidera um império do entretenimento de enorme sucesso numa área de mais de 120 mil metros quadrados, com 5 estúdios e 350 funcionários, baseado em Atlanta. Como parte do acervo de sua obra, inclusive a lendária franquia Madea, Tyler produziu 14 peças de teatro, 4 séries de TV e 16 filmes, pelos quais ganhou inúmeros prêmios de Hollywood. Autor best-seller no New York Times, ele apoia intensamente instituições beneficentes nas áreas de direitos civis, sem-teto e reconstrução da vida dos sobreviventes de desastres naturais em New Orleans e no Haiti. Mas também tem Louis Giglio, pastor da Passion City Church, fundador do Passion Movement. As conferências Passion, iniciada por Giglio em 1997, reúne jovens universitários em eventos ao redor do planeta. Recentemente, 40 mil estudantes participaram da Passion em 2014, em Atlanta e Houston. E tem mais! Mas para não ficar longo demais, conheça melhor o Summit através de seu site, summitbrasil.org. Como diz Bill Hybels, que também será um dos palestrantes, sua igreja, sua comunidade, família e nosso planeta precisam que você lidere bem. Então, vejo você no Summit. Está aí uma grande oportunidade. Assim que você sair daqui, você pode ainda fazer a sua inscrição. Nós vamos agora cantar e trazer nossos dízimos e nossas ofertas. Antes disso, enquanto os irmãos chegam aqui, quero conhecer aquelas pessoas que são nossos convidados. Por isso, se há alguém aqui que não é membro da igreja, é nosso convidado, por favor, fique em pé um instante só. Você que não é membro da igreja... Alguém? Sim, temos ali, graças a Deus, vamos ali cumprimentá-los, irmãos, aqui atrás, isso, bastante gente, cumprimente pelo nome, aquele casal ali, aquele senhor ali, podem olhar, irmãos, olha, isso, eles ainda estão sem receber nossos cumprimentos, agora sim, graças a Deus, Deus é bom, maravilhosamente bom. Nosso convidado, você é muito bem-vindo, você é muito importante para nós. Espero que você se sinta aqui muito bem, pode se assentar, obrigado. E esse momento do ofertório, convidado, você fica tranquilo, é uma hora muito específica para os membros da igreja, para aqueles amados, para aqueles irmãos que tem um compromisso com o Senhor. Nós vamos trazer nossos dízimos e as nossas ofertas, é algo que é um privilégio para nós. Eu sei que eu não preciso ficar daqui tentando convencer você sobre a doutrina do dízimo, porque ela é muito clara na Bíblia, e eu sei que você não faz isso por um legalismo religioso, você faz isso porque você ama a obra do Senhor. Temos tantos desafios, na área de missões, por exemplo, e você que fez um compromisso com o Senhor, honre esse compromisso. Muitas pessoas podem ser alcançadas através da sua oferta missionária. Realmente isso nos toca, porque Jesus diz para nós fazermos discípulos em todas as nações. Então venha, traga a sua oferta missionária, traga o seu dízimo, porque você está dizendo ao Senhor: Deus, eu amo, eu sei que você não dá só o 10%, você dá mais, você dá tudo do seu tempo, deu a sua vida. Então essa é a hora de, com alegria, nós trazermos os nossos dízimos e nossas ofertas, dizendo ao Senhor: nós estamos comprometidos com o reino de Deus. Amém, irmãos? Com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria.
Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos e as irmãs podem se assentar. Vou pedir aos irmãos que vão nos auxiliar aqui na ceia, que venham agora para cá. Obrigado, podem vir, irmãos. Quem são aqueles que podem participar da ceia do Senhor conforme a palavra de Deus? Todos aqueles que têm um compromisso com Jesus, se assentam à mesa do Senhor para participar da sua mesa, aqueles que já renunciaram a si mesmo, negaram-se a si mesmo e creram em Cristo Jesus como Senhor de suas vidas, e então agora vivem uma vida sobre a liderança, sobre o senhorio de Jesus Cristo. Aqueles também que por causa de terem entregue suas vidas a Jesus foram batizados, ou seja, não disseram apenas, olha, eu obedeço o Senhor Jesus e depois tomaram outro caminho. Não, porque disseram, agora Jesus é o Senhor da minha vida. O que eles fizeram? Estão cumprindo a ordem do Senhor Jesus, e a ordem do Senhor Jesus é que nós sejamos batizados. Então, se você já entregou sua vida para Jesus, se você já foi batizado, você está inserido no corpo de Cristo, então você deve tomar a ceia do Senhor. Mas mesmo aqueles que estão inseridos no corpo de Cristo, Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, faz um alerta. Quando ele fala aquele trecho sobre a ceia do Senhor, ele diz, olha, por uma coisa que eu vou falar, eu não vou elogiar vocês. E aí ele diz, porque eu ouço que há entre vocês, divisões, facções, e isto realmente não agrada ao Senhor. E Paulo depois vai dizer então que para tomar da ceia do Senhor, cada um deve fazer um exame. Como está a sua vida? E ali Paulo faz um apelo muito forte com relação aos relacionamentos. E ele diz que quem não discerne bem o corpo de Cristo, que é a igreja, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então isso é muito importante que você agora faça uma reflexão. No tocante à sua vida de santidade, em especial, quero chamar a sua atenção hoje para esse texto de Coríntios que diz a respeito das divisões e facções que haviam na igreja de Corinto. E ele diz, não deve ser assim entre vocês, porque nós somos o corpo de Cristo, e à medida que nos ferimos uns aos outros, nós estamos ferindo o corpo de Cristo. Por isso, o exame é muito importante. E se precisamos, assim, tomar uma atitude de perdão, de cura nos relacionamentos, você pode orar hoje e se entregar a Deus e dizer, Deus, eu quero, em nome de Jesus, me entregar para que haja cura no corpo. Faça isso. Os irmãos agora vão sair e entregar da ceia, dos elementos da ceia, e você que está nessa situação, já tem entregue sua vida a Jesus, está em comunhão com a igreja, já foi batizado, poderá então pegar os elementos e aguarde o momento propício que nós estaremos dizendo a hora de comer o pão e tomar o cálice. Eu também minha cruz.
eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar, sua glória pra sempre vou ver. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus. Que amor maravilhoso. Mensagem da cruz é uma mensagem de amor. Eu e você estávamos perdidos para sempre, assim como todas as pessoas em todos os tempos estariam perdidos para sempre. Se não fosse o Pai estabelecer esse plano, esse projeto de amor, de pagar um preço que nem eu, nem você poderíamos pagar. O sangue de um inocente foi derramado pelos pecadores, do justo pelos injustos. E assim Jesus hoje, com o sangue, com seu sangue precioso, Ele pagou o preço da nossa redenção. Isso é tão lindo, amados irmãos, é tão maravilhoso, é tão amoroso. É possível que alguém morra pelo seu amigo, sendo assim muito altruísta, mas alguém morrer pelo seu inimigo, mesmo sendo nós inimigos de Deus por causa do nosso pecado, Deus enviou o seu filho, seu amado, seu único filho, para viver aqui, ser perseguido pelos fariseus, saduceus, escribas, ser traído por alguém que andava do seu lado todo o tempo, ser negado pelo seu melhor amigo, ver todos os seus seguidores em um determinado tempo saindo. Que duro, né, meus irmãos? Você que já passou por isso, e eu creio que aqui, se não todos, quase todos já passaram por um momento em que se sentiram traídos por uma pessoa que não esperava a traição, a negação de uma pessoa que esperava que fosse comprometida através de uma aliança. Você já se sentiu assim? Por isso, amados, é muito importante que nós prestemos atenção no sacrifício de Jesus, porque Ele padeceu muitas coisas e passou pela dor terrível da morte na cruz, porque Ele nos amou, simplesmente porque queria nos levar de volta ao Pai. Quero convidar você agora a fazer o que Jesus deixou como ordem. Ele disse, quando repartiu o pão: comam, este é o meu corpo, que será entregue por vocês. Façam isso
em memória de mim. Trazendo à memória o sacrifício de Cristo, comamos do pão. Eu quero convidar você a ficar em pé. Quando Jesus morre, o véu do templo, que não era de pano, o que separava, onde só ficava o sacerdote que tinha um encontro com Deus, aquele véu se rasga e todos passam a ter acesso ao Pai. Ele venceu a morte para que a nossa inimizade contra Deus fosse quebrada e nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus, amigos do nosso Pai. Mas também Paulo diz assim, mas ele também quebrou os muros de separações entre os povos. E de todos esses povos, ele fez um. Então não havia mais inimizade. E aí, em Pentecoste, isso foi claramente manifesto, porque povos de várias tribos, de várias nações, de línguas diferentes, perceberam que à medida que o Espírito Santo desceu sobre eles e os batizou, eles não eram mais povos diferentes, mas eles eram irmãos por causa de Jesus Cristo. Amados, assim devemos viver nós, em unidade, a unidade do amor. Eu quero convidar você que tem o amor de Cristo em você, que agora você troque de cálice com o seu irmão e diga que você o ama. Diga ao seu irmão que você o ama, em nome de Jesus. Diga ao seu irmão, eu amo você, meu irmão, em nome de Jesus. Graças a Deus, como Deus é maravilhoso. Isso, celebre a aliança do corpo. Você está sendo um com seu irmão por causa de Cristo Jesus. Você pertence ao mesmo corpo, você pertence à mesma família. Fala isso para o irmão que está aí do seu lado, sua frente, sua direita, sua esquerda. Fale isso. De repente alguém atrás de você precisa de um olhar seu, de uma palavra dizendo, eu amo você. O amor é tão importante, né, irmãos? Eu não sei se os irmãos tiveram oportunidade de ver o testemunho, que depois passamos em vários cultos, de uma pessoa que entrou aqui, e era um culto de Tadel, era um culto de líderes, e o pastor Gilson falou, agora vamos abraçar aí, fomos abraçar, e aquela irmã disse que ela não era ainda cristã. Vamos trocar, Zabia, nós somos um então, tá bom? Agora você... Esse é o nosso sabiá, gente. E ele também está envolvido no amor de Cristo, amém, irmãos? E aquela irmã, ela recebeu um abraço, e depois ela foi convidada por alguém para ir a uma célula, e hoje ela é membro da nossa igreja, e ela falou que por causa daquele abraço, ela se sentiu abraçada por Deus durante todo aquele dia. Não é maravilhoso, amados irmãos? Vamos então, seguindo a ordem do Senhor Jesus, porque na noite em que ele foi traído, ele tomou o cálice e disse, bebam, este é o sangue de uma nova aliança. Em nome de Jesus, trazendo à memória o seu sacrifício, tomemos do cálice. Senhor, nós somos muito gratos a Deus, Senhor maravilhoso, porque o Senhor, ó Deus, elaborou esse plano, não podia passar na cabeça de nenhum ser humano, e eu creio que de nenhum ser. O Senhor entregou o seu Filho por amor a nós, e o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. O Senhor nos livrou da escravidão do pecado e nos trouxe para a liberdade do Espírito. Louvado e engrandecido seja o teu nome. O Senhor nos fez teus filhos.
O Senhor nos chamou de amigos. Como o Senhor é maravilhoso, ó Deus. O que fizemos nós, nada foi simplesmente por amor, por causa da tua graça e da tua misericórdia que o Senhor fez isso. E nós somos muito, mas muito gratos. Não há palavras na nossa boca ou na nossa mente, nem o sentimento, nada para expressar tamanha gratidão. E nós te louvamos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Passe o seu cálice para as pontas das fileiras, os irmãos já vão passar recolhendo. Enquanto isso, vamos cantar, adorar, louvar ao Senhor Jesus maravilhoso. Maravilhosa graça, graça de Deus em par, como poder cantá-la, como é de conversar, ela me dá certeza, e vivo com firmeza, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, traz vida perenal, no Cristo perdoado, boa mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus eterno, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz, por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz, sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Ô glória! Graças a Deus, diga glória a Deus! Estou salvo pela maravilhosa graça, diga isso. Estou salvo pela maravilhosa graça, e é de Jesus. Agora dá um abraço na pessoa que está ao seu lado aí, celebre esta alegria, esta graça que nós recebemos
por meio de Cristo, pela fé. Saia do seu lugar, não fique ninguém sentado, nem parado, mas receba abraço. Isso, trate alguém com muito carinho, expressando a sua alegria pela graça de Deus. Amém. Podem assentar-se, meus amados. Podem assentar-se, obrigado. Você sabe que os hinos já pregaram a palavra hoje. Tendo em vista a ceia do Senhor, este ato memorial, que traz-nos à memória a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo, e também o seu convite para que nós estejamos com Ele para sempre, já foi pregado na ceia, e Ele diz, façam isso até que o Senhor volte, e nós estamos então celebrando a volta do Senhor, a vinda, sua obra maravilhosa na cruz, a redenção que nos alcançou, e nós estamos rumando para o céu. Mais dia, menos dia, eu estarei lá. Diga glória a Deus. Pensei que nessa semana até um amigo meu iria, pastor Edson Queiroz de Oliveira, teve um mal súbito, ele estava nos Estados Unidos, foi para pregar, e teve um mal num dia, depois à noite passou mal, foi internado, mas graças a Deus já mandou um torpedinho, disse, graças a Deus, é apenas um conflito de medicamentos. E ele chegou a pensar, será, Senhor, que é chegada a minha hora? E não era chegada, glórias a Deus. Deus tem muita coisa a fazer através do ministério do pastor Edson Queiroz de Oliveira, aquele servo de Deus que tem escrito o livro de meditações, 40 dias de jejum e oração. Mas eu sei que ele pensou assim, eu também penso, e quem tem juízo pensa de vez em quando, não é, irmãos? Mais dia, menos dia, de um jeito ou do outro. Se o Senhor não vier, eu vou, mas que com Ele eu vou estar, isso eu não tenho dúvida nenhuma, por causa da graça maravilhosa de Jesus. Amém, meus irmãos? Durante essa semana, aconteceu dia 31 de outubro, o aniversário da reforma, que Lutero, usado por Deus, promoveu, ele liderando, né, homens, não é, capacitados por Deus, mulheres muito fiéis. A reforma protestante aconteceu em 1517, portanto há 497 anos, e havia, dentre muitas outras mudanças, 3 valores, que era só a Escritura, só a fé e só a graça. É isso que nós cantamos hoje o tempo todo. Então, indo contra a religião da época, que colocava na igreja romana, não é, o lugar, a âncora para as pessoas terem uma experiência de redenção, ele diz, não são as indulgências compradas, não são os méritos humanos, os esforços religiosos que nos conduzirão à presença de Deus, mas unicamente a graça de Deus em Jesus Cristo. Diga glória a Deus. É isso mesmo, não há outro intermediário entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, não é? Eu não sou intermediário, a igreja não é intermediária, a denominação jamais fará esse trabalho de reconciliação. Ele acontece na pessoa de Jesus, é a graça de Jesus, e isso acontece por fé, e até a fé não vem de nós mesmos, mas é um dom, é um presente que Deus nos dá. Deus nos acrescenta fé para crermos. Isso me deixa um pouco mais tranquilo quando eu faço aquela oração um tanto incompreensível para mim mesmo, dizendo, Senhor, me ajuda a te amar. Chega a ser vexatório, uma vergonha eu ter que pedir a ajuda de Deus para amá-lo. Mas a verdade é que a dádiva, não é, da fé já foi um presente, ou seja, para amá-lo eu não tenho como fazer de própria vontade, mas a graça dele, através da fé na pessoa de Jesus, são presentes divinos para nós. E só a Escritura, porque não são os dogmas de uma igreja, não é a tábula de valores que uma determinada organização religiosa tem, que vai fazer com que nós nos aproximemos de Deus, mas é a própria palavra de Deus. Por isso, antevendo que hoje nós teríamos um pouco menos de tempo devido à ceia do Senhor, eu trouxe para nós refletirmos juntos, não de forma hermenêutica, textual ou expositiva, mas uma passagem por um texto maravilhoso
queria convidá-lo para abrir a sua Bíblia no Salmo 119. O Salmo 119 é uma linda poesia, um lindo poema, é uma adoração a Deus pela sua lei, pela sua palavra. Então, nesse valor bíblico da reforma, nós também nos entendemos em Deus, nós nos compreendemos no nosso relacionamento com Deus, com base na sua própria revelação, autorrevelação na palavra de Deus. Deus usa a natureza para revelá-lo, não é? Nós podemos olhar a natureza e daí nós vamos chegar à conclusão óbvia que uma coisa tão linda, tão grande, tão organizada, não pode ser fruto do caos, do nada, do vazio, da inércia, mas um ato poderoso, criativo de Deus, através do Logos, a palavra, Jesus Cristo. Colossenses nos explica que por Cristo, através de Cristo, então, todas as coisas que não eram, vieram a ser, tudo que não havia, passou a existir, porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então, a palavra de Deus, ela se revela, né? O próprio Deus se revela na natureza, se revela na consciência humana. Por que é que, independentemente de terem recebido alguma noção ocidental ou exterior de fé, porque quando as pessoas chegam nas tribos indígenas, nos lugares mais ermos do planeta, lá há um culto estabelecido. Pode ser um culto aos rios, à natureza, um culto ao sol, um culto às árvores, um culto sem o pleno conhecimento de Deus, mas o que é que em todos os lugares levanta no coração do humano essa necessidade de se relacionar com um Criador? É a consciência. Deus nos deu essa consciência de que nós não nascemos do nada, nós nascemos de alguém. E Aquino diz o seguinte, não é? Ele diz: tu nos criaste, ó Deus, e por isso, Agostinho, perdão, tu nos criaste, ó Deus, por isso nós só nos achamos, nós só nos encontramos em ti. Então Deus se revela na natureza, Deus se revela na consciência humana, Deus se dá a conhecer muito melhor, claro, obviamente, a suprema expressão da revelação de Deus, da auto-revelação de Deus, é a pessoa de Jesus. Mas hoje, olhando para a palavra de Deus, revelação escrita de Deus, nós temos muito ensino. Vale a pena você parar e numa sentada só, ler, meditar e tomar posições na sua vida, lendo o Salmo de número 119, que é uma poesia muito linda, um lindo elogio a Deus por sua palavra, o seu relacionamento com o seu povo, mediada pela sua palavra. Quero chamar você para ler 9 versículos, a partir do versículo de número 97. Salmo 119, versículo 97, e assim nós vamos até o 105. Começa aí a declaração de amor do salmista pela lei de Deus. Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque eu medito nos teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque eu obedeço aos teus mandamentos. Não tenho andado pelos caminhos da maldade, pois quero obedecer à tua palavra. Não tenho deixado de cumprir as tuas ordens, porque és tu que me ensinas. Como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Por meio das tuas leis, consigo a sabedoria, e assim detesto os caminhos da mentira. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Na versão que talvez você tenha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Hoje a gente chega em casa, não precisamos nem colocar mais o dedo no interruptor. Há casas onde existe o fotossensor, medida de economia, não é? Então, a sua presença
no local acende a luz. Que maravilha ter luz para a gente se locomover. Mas o salmista não dispunha desses recursos. No tempo em que o salmista escreveu esse lindo poema, ele tinha muito pouco recurso. Então, aquela lamparina, aquele objeto simples, não é? Para ele conduzir os seus passos. E então ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou seja, eu não vou tropeçar porque eu tenho a tua luz. E tendo a sua luz à minha frente, eu escolho os melhores caminhos. Interessante que aquela lâmpada, não é, da época do salmista, ela projetava muito pouca luz. E isso nos ajuda a entender quão próximos da palavra devemos estar. Porque ela não ilumina em certas condições para muito longe. É um passo de cada vez. E isso que acontece no dia a dia. Quando nós vamos à presença de Deus, abrimos a palavra e ela nos dá o passo seguinte. É verdade ou não é? Quem já teve essa experiência de não saber para onde ir, mas ganhar o passo seguinte? Nem todo o caminho foi descortinado, mas o passo seguinte estava muito claro, porque Deus deu a sua luz através da sua palavra. Quero chamar a sua atenção para esses versículos em alguns fatos. Primeiro, que são 9 versículos e 7 deles falam da palavra de Deus com palavras diferentes. Por que é que isso acontece? Porque é um poema em forma de acróstico. Você lembra-se o que é acróstico? Eu pego a palavra Ronaldo e vou construir um poema. O Ronaldo é risonho. O Ronaldo é obstinado, esforçado, né? Vamos lá. Quem vai achar um outro significado para a letra N? Vamos compor aqui para o Ronaldo um poema com base no acróstico Ronaldo. E o N? O que ele é, irmãos? N. Está difícil? Ele é? Nobre! Olha só quanta nobreza. Ronaldo. E o A? Amoroso. Fácil essa, né? E o L? Leal. Pastor Ronaldo é leal. Serviu a igreja desde o tempo do ministério do pastor Jonathan há muitos anos. Continua, porque é leal. Glórias a Deus. E o D? Dedicado. Não resta dúvida, não é? Da sua dedicação. E o último O? Obediente. Uma salva de palmas para a igreja toda, não é? Tão criativa, não é? Inventiva. Essa igreja sabe muito sobre poema. Então, esse é um acróstico. Esse salmo de tantos versículos, Salmo 119, ele é formulado em várias partes, não é? Em acróstico. Neste caso, você vai ver que, aliás, eu vou deixar você participar. Mantenha a sua Bíblia aberta aí no Salmo 119, de 97 a 105, e eu quero aqueles sinônimos para a palavra de Deus. Então, grite bem forte para todo mundo escutar. Onde está, por exemplo, ele diz, a lei de Deus, é um sinônimo, a palavra, a lei. Que mais nós temos aí? No versículo 97, qual é o sinônimo para a Bíblia? Qual é? Lei. E no 98, qual é? Mandamento. No 99, ensinamentos, não é? E versículo 100, mandamentos. Eu estou com uma versão, você pode ter uma pouquinho diferente. No 101, qual é? Palavra. No 102, qual é? Juízos, ordens, em algumas versões. 103, qual é? Palavras mais doces que o mel, coisa linda. No 104, qual é? Oi? Preceitos, não é? Leis, isso. E no 105, palavra. Olha só, em todos os versículos foi mencionada então a palavra de Deus, com nomes diferentes, com significados muito pouco diferentes uns dos outros, mas totalmente perfeitos e complementares. Quando eu falo do decreto, eu estou falando daquilo que já está estabelecido como lei. Quando eu falo dos juízos, eu estou falando da sentença daquele que é juiz. E assim, nós olhamos a riqueza, irmãos, da palavra de Deus. A reforma protestante trouxe este valor. Por quê?
aos fiéis não era permitida a leitura da lei, da Bíblia. Eles não tinham acesso, e as reuniões religiosas eram feitas num outro idioma, né, que não acessível para todos. Então, a Bíblia também, agora, através do projeto da reforma, ele ganha a linguagem do povo. Eu li na Bíblia na linguagem de hoje, para você perceber como fica fácil entender. Eu não uso só esta versão, eu uso outras versões. Uma das versões que você deve usar para consulta é a NVI, Nova Versão Internacional. Ela traz um português mais fácil, mas o seu estudo é baseado nos melhores originais, então, da Bíblia, né? Grego, hebraico, aramaico, e assim, então, você pode ler a sua palavra, a palavra de Deus, em diversas versões, para você ganhar mais compreensão. Agora, há alguns relacionamentos mencionados aqui. Note que o salmista, ele diz assim, olha, quando eu quero ficar perto da tua palavra, olha no versículo sobre os inimigos, versículo 98. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que quem? Os meus inimigos. E, irmãos, que palavra de sabedoria. Quem tem inimigos aqui? Levante a mão. Não falo de pessoas, pode ser também, mas de situações, qualquer tipo de inimigo. Quem tem? Levante a mão. É claro, nós temos. Quanto ao relacionamento pessoal, a Bíblia diz, o quanto for possível, tenham paz com todos os homens. Você sabe que há pessoas que se indispõem conosco por razões que a gente não conhece, não é? Muitas vezes a gente não conhece, mas as pessoas se tornam nossas inimigas. Eu cursava psicologia há mais de 10 anos, e eu notei que havia alguém que fazia parte do corpo de professores que tinha muita resistência a mim. Percebi isso logo, e essa pessoa deixou isso muito claro, muito forte. E houve uma ocasião em que eu precisava viajar por causa do ministério para Fortaleza, um evento em que eu precisaria participar, e eu conversei com os meus professores todos, para que eles pudessem me dar um trabalho, para me dar a condição de eu me ausentar à aula, fazendo um trabalho, e todos, com exceção daquela pessoa, me liberou, né? Mas eu não poderia viajar sem a liberação daquela pessoa, e ele diz, olha, eu não libero, não libero. Esse evento que você vai fazer é de psicologia? É da área que nós estamos estudando aqui? Não, não é. É do meu trabalho, do ministério. Eu sou pastor, então, não. Não. Então, percebi sempre. E eu comecei a orar, Deus, o que há? E pedir sabedoria. E, claro, com esse sinal de alerta, fiz o melhor para servir ainda melhor aquela pessoa. E aprove a Deus numa situação de eu ter de socorrer aquela pessoa. Não é? E o desfecho dessa pequena história, desse episódio em que eu tive, não creio que seja uma inimizade pessoal, mas havia questões, né, de decepção com evangélicos na família, muitas decepções profundas. E então, aquilo, naturalmente, a pessoa não era comigo, era uma situação interna dela. E aí, então, aquela história termina quando 98 alunos, nós estávamos em 98 alunos naquela ocasião, final já do curso, e ela pediu para que eu desse uma palavra, e todos deram as mãos, e ela pediu que eu orasse. E nos tornamos grandes amigos. Interessante. A palavra de Deus nos torna mais sábios do que as situações de adversidade. Não quero que você tenha que é só inimigo pessoal. Não. No caso do rei Davi, ele não tinha inimigos que eram propriamente inimigos dele, mas do reino todo. Era uma situação nacional. Então não importa o tipo de inimigo que você tenha, situação, pessoa, condição, fique próximo da palavra, fique pertinho da sua palavra, porque você vai ganhar sabedoria para vencer os seus inimigos. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. A mesma coisa, em se tratando aqui no caso de pessoas, você vê que ele também fala dos seus amigos. Ele fala, aliás, dos seus professores, não é? Então, por causa de ficar próximo à palavra de Deus, do testemunho de Deus, da lei de Deus, ele encontra mais sabedoria do que os seus próprios professores.
Eu pensei bastante nos universitários nesta hora, quando eu estava lendo, porque é muito claro que o universitário passa por uma pressão muito grande. Quem se lembra, quem já passou por isso na faculdade, levante a mão. É isso, não é? Aquela pressão absurda de pessoas que não creem na Bíblia absolutamente. E não crer na Bíblia é um grande problema, sabe por quê? Há cerca de aproximadamente uns 60 anos, um nobre da Grã-Bretanha, um conde, ele foi fazer uma visita às Ilhas Fiji. As Ilhas Fiji é um arquipélago, na verdade, mais de 300 ilhas, se não me falha a memória, 322 ilhas, lá na Oceania. E os ancestrais daquelas pessoas que vivem lá eram, obviamente, gente da terra, gente que não conhecia o amor de Deus e foi evangelizado. Aliás, sobre as Ilhas Fiji, houve um grande avivamento e até a natureza foi transformada. Havia muita poluição, os rios foram transformados, coisa linda assim. Mas esse conde, chegando lá, teve contato com um daqueles líderes tribais e viu que eles haviam sido evangelizados. As Ilhas Fiji foram colônia da Grã-Bretanha, da Inglaterra, né? E então viu o temor de Deus e falou assim: mas vocês creem na Bíblia? Mas que coisa ultrapassada. E era um conde. Nós lá na Inglaterra não cremos mais na Bíblia. A Bíblia é uma coisa passada, ultrapassada. Mas me diga, por que razão você tem de crer na Bíblia? E aquele líder nativo, ele disse: o senhor está vendo aquele forno ali? Assim, pois não, o senhor devia dar graças a Deus porque nós amamos a Bíblia. Senão nós teríamos comido o Senhor. Ali está o forno onde nós preparávamos as pessoas para comê-las. Eles eram antropófagos. Então diga glória a Deus, porque eu acredito na Bíblia. Senão o Senhor seria comido hoje, ao invés de receber essa informação. Dê uma linda salva de palmas para Deus, para a palavra de Deus e para o poder de Deus que transforma as pessoas. Dê graças a Deus, porque senão o forno ia funcionar. Que coisa. É por isso que eu amo. Com certeza aquele homem, depois de ser perguntado: você acha importante amar a Bíblia? Diz: claro, me salvou a vida. Alguém amou a Bíblia e por isso a minha vida foi salva. Irmãos, eu queria chamar a atenção para o versículo de número 102, porque dentre esses todos, eu não sei se você percebeu, dos 9, queria até depois que você olhasse, dos 9 versículos, 7 deles usam o pronome teu. Olha, é tua lei. Que mais? É o teu mandamento. São os teus ensinamentos, os teus preceitos, a tua lei. Em todos eles, isso deixa claro que o que nós recebemos da parte de Deus é de Deus. Não é algo humano, é a lei de Deus, é o projeto de Deus, é o mandamento, o juízo, o estatuto de Deus. Tudo é de Deus. Mas no Salmo, no versículo 102, ele chama atenção para a própria pessoa de Deus. Veja só: não tenho deixado de cumprir as tuas ordens. Por que razão? Porque tu és aquele que me ensina. Glória a Deus. Então, não basta ter a palavra de Deus. Nós precisamos daquele que é o dono do pronome, aquele que é o próprio amor em pessoa, em essência, aquele que se dá por nós, se deu na pessoa do Filho, se dá na pessoa do Espírito, está nos convidando para um projeto de futuro na glória com Ele, porque é Deus, Ele é Deus. Então, muitos conhecem a palavra de Deus, mas não temem o Deus desta palavra. Creem que é apenas um livro de literatura, creem no valor absoluto literário, não é? Como um documento antigo. Não há nada que tenha sido mais impresso no mundo do que a Bíblia. O livro mais impresso, Bíblia, Biblios, significa livros. São 66 livros que compõem, então, um único livro. Que Deus nos abençoe e que a gente dê muito valor à palavra. Houve um pastor muito querido chamado Príncipe dos Pregadores Batistas. Aqui, há cerca de 30 anos, ele ainda vivia conosco. Era o pastor Herodice Fontes de Queiroz. E ele estava contando a experiência. Alguém chegou a conhecer o pastor Herodice? Aí, não é?
E o pastor Eudis estava velhinho já contando a sua experiência para mim, e ele disse como Deus usou a palavra para encaminhá-lo numa determinada situação de ministério. Ele recebeu um convite de uma igreja para assumir o ministério. Ele estava num outro lugar. Ele estava orando, Senhor, mas eu queria que o Senhor me desse uma palavra, que o Senhor deixasse claro no meu coração se eu devo aceitar aquele convite ou não. E aí, na sua devocional, lendo a carta aos Gálatas, ele leu e aquilo saltou. Eu vos chamei à liberdade. O convite era da Igreja Batista da Liberdade. E a hora que aquela palavra saiu do texto para a vida dele, houve testificação no Espírito Santo. Então ele sabia que não era só uma palavra, não era uma coincidência, mas era Deus intervindo, não é? Se fazendo presente naquele momento em que ele precisava de uma decisão tão séria quanto assumir o ministério pastoral numa igreja. Ele foi pastor lá da Igreja Batista da Liberdade por muitos anos, é uma pessoa muito querida. Esse é o valor da palavra de Deus. O primeiro versículo diz, assim como o Salmo número 1 também diz, que nós devemos meditar na palavra dia e noite. Meu amado, para você amar mais a Deus, medite dia e noite na palavra de Deus. Eu fico pensando que aquela pessoa que gosta de orar muito, é uma pessoa muito nobre, mas além de orar, precisamos ler a Bíblia, precisamos receber provisão, porque se eu chego com o pastor Ronaldo e eu começo a falar, a hora que ele ameaça falar, eu falo, não, pera um pouquinho, eu não terminei ainda, eu falo, ele nunca fala comigo, é uma relação que não é dialogal, não é? Ela é unidirecional, só eu falo. Quando nós oramos, nós temos esse acesso à presença de Deus, nós falamos com Deus, mas Deus muitas vezes tem sido calado por nós mesmos, que nós nos ajoelhamos, oramos, fazemos os nossos pedidos e levantamos rapidinho, está na hora do trabalho, está na hora das responsabilidades, e não investimos, não é gastamos, investimos tempo em ouvir a palavra de Deus, da própria boca de Deus, usando aquela revelação especial que Ele deu para nos acompanhar. Tão fácil a assimilação. Então, não só ore, continue, amplie o seu tempo de oração, mas amplie com certeza o seu tempo de meditação na palavra de Deus. Eu devo estar começando agora um novo roteiro de leitura bíblica e aprendizado bíblico por 3 anos. E eu quero experimentar por um mês, para depois talvez recomendar para você como estudar a Bíblia em 3 anos, investindo 20 minutinhos por dia, de um modo bem focado, com um caderno, através de perguntas. E é muito importante que todos nós tenhamos, irmãos, esse coração de amar a lei de Deus, amar, claro, o próprio Deus, mas a sua lei que revela o seu caráter, amor, propósito e projeto para a nossa vida. Vamos ficar em pé? Eu peço perdão, passei do horário, eu pretendia falar menos, mas é tão gostoso falar da palavra de Deus, não é, irmãos? Senhor, toda glória e toda honra nós damos ao nome do nosso Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, entre o Senhor e nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor interveio na história da fé cristã, que estava, ó Deus, desfocada da própria pessoa do Senhor, da graça salvadora de Jesus, da fé salvadora e da própria Escritura. Pai, e o Senhor usou Lutero e homens e mulheres da sua geração. Então nós olhamos para esta tua intervenção e pedimos, faz outras reformas, Pai, faz outras reformas para que nós nos aproximemos mais do Senhor e da sua palavra, dos seus propósitos amorosos para nós, para a nossa missão aqui nessa terra, para aquilo que o Senhor nos chamou. Então continua reformando pelo teu Espírito tudo o que nós somos, tudo o que nós pensamos e aquilo que praticamos como teu povo. Quero te agradecer, ó Deus, por essa história de mártires. Quantos morreram por causa da Bíblia? Quantos tiveram suas famílias dizimadas, mortas, por causa da palavra, transportada clandestinamente muitas vezes ali para a China, para a Coreia do Norte, para tantos outros lugares. Obrigado pela missão Portas Abertas, que trabalhou muito no envio da palavra, pessoas arriscaram suas vidas, milagres se realizaram, tudo por causa do teu amor e da tua palavra direcionada a nós. Recebe a glória então, o louvor e a honra e a nossa gratidão. Leva-nos agora para os nossos lares. E Pai, nesse dia, quando muitos de nós lembram-se dos seus queridos que passaram, um dia de finados,
Que não haja tristeza, mas a alegria de saber, Pai, que aqueles que morrem em Cristo estão nele. E que nós demos um até breve para alguns e logo nós os veremos, Pai, na glória. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vai na graça, na misericórdia e na paz do Senhor. Como eu me atrasei, vou pedir perdão de não sair lá fora, tá bem, irmãos? Para começar o novo culto no horário. Perdão eu não sair. Deus abençoe você. Vai na graça, na misericórdia e na paz do Senhor.